bem-vindos ao Cenário Imobiliário 2020. Eu sou Ricardo Rosa, sou analista de investimentos e sou investidor do mercado imobiliário. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Fernando, que é administrador de empresas e é sócio da Buildings. O Fernando está à frente do time comercial da Buildings, que é uma empresa que foi fundada em 2007 e é a primeira empresa do Brasil especializada em pesquisa imobiliária. É isso, Fernando? É isso mesmo, Ricardo. Prazer estar aqui contigo. Agradeço o teu convite para participar, para a gente conversar. E é isso, como você citou, a Buildings, fundada em 2007, com uma proposta diferente de empresas, né? Até então, a gente demorou alguns anos para conseguir quebrar um paradigma de que a gente só atuava na parte de captação de dados e divulgação de informações, porque até então quem trabalhava nesse modelo de negócio eram as próprias consultorias imobiliárias, que tinham seus times de pesquisa, que alimentavam a sua área de negócios, e obviamente a área de negócios fazia o trabalho de broker, seja de venda, de locação, de administração de propriedades. Então, nos primeiros anos da Buildings, todas as vezes que a gente entrava em contato com algum proprietário, eles, não, mas vocês não podem locar meu prédio. A gente, não quero locar, estou fazendo um trabalho de mapeamento. E, bom, hoje, obviamente, depois de todos esses anos, a gente já está, o mercado já nos conhece, felizmente, então é uma dificuldade que a gente não tem mais. Mas sim, desde 2007 estou só fazendo essa parte de monitoramento de mercado e hoje servindo como a principal fonte de informações, e aí sim para esses players, né? Sejam as consultorias, as empresas de properties, as gestoras de fundos imobiliários. Hoje eles podem contar com a Buildings para ser fornecedor de dados, né? Perfeito. Fernando, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eu queria entender o porquê que a Buildings nasceu. Ela nasceu com um propósito. Nasceu por quê? Uhum. Sim, é uma boa pergunta. De fato, a Buildings nasceu com o propósito de trazer transparência para um mercado muito fechado, onde banco de dados, à época, era a principal, vamos dizer assim, o principal valor que uma empresa tinha. Não que hoje isso não valha nada, obviamente continua tendo muito valor em informação, banco de dados, mas a partir do momento em que o banco de dados ele é compartilhado, seguindo o exemplo de países que já funcionam dessa forma, as empresas começam a se diferenciar por qualidade de serviços, por atenção e etc., e não mais por quem tem a informação de quem é o proprietário daquele espaço, quem não tem. Hoje, quando a gente olha para outros mercados, tanto norte-americanos quanto europeus, a informação ela é de muito mais fácil acesso. Boa parte dessas informações são públicas. E como que essas empresas desenvolvem concorrência, desenvolvem um mercado? Elas desenvolvem baseado na sua estratégia de serviços, de posicionamento, é assim que o mercado funciona. Mas o acesso à informação ele é praticamente comum a todos. E a realidade do Brasil de 2007, onde a Buildings nasceu, era uma realidade bem diferente. Então, com vistas a esse... obviamente, a gente nasceu dos sócios que já tinham vivência no mercado imobiliário, já conheciam as dificuldades e oportunidades. Então, a gente nasceu como, de fato, uma empresa para se tornar isenta na prestação de serviços, para que todas as empresas consigam ter acesso à informação. Hoje é impressionante que a gente tem clientes desde as grandes multinacionais até empresas pequenas, obviamente cada um com um escopo, com uma mensalidade, mas para aquilo que eles contratam, o nível de informação é o mesmo, né? Então eu tenho empresas que contratam 17 cidades no Brasil para olhar tudo. E eu tenho corretores menores que contratam, por exemplo, só a Berrini. Mas aquela Berrini que ele contrata, ele tem o mesmo nível de informação que a grande multinacional que olha tudo. Então, esse tipo de acesso à informação hoje foi o que era um dos grandes propósitos da Buildings lá em 2007. A gente demorou um pouco para conseguir chegar onde estamos, mas já tem uns 6, 7 anos que a empresa já navega de uma forma bem mais consolidada, né? Então, esse era o objetivo inicial, né? Era
tirar um pouco do mito de que quem tem informação tem tudo no sentido de exclusividade. Eu acho que hoje, obviamente, as empresas precisam ter informação e uma informação cada vez mais rápida, é nisso que a gente está trabalhando, mas de igual forma as empresas conseguem ter acesso à informação sem precisar replicar um custo de um time de pesquisa, né? Perfeito. Falando um pouquinho ainda sobre esse processo, como que era feito pré-buildings, né? Então, toda empresa que quisesse ter uma base de dados como é a nossa hoje, precisava ter um time semelhante ao que eu tenho, que é um time de 12 pessoas, focado, exclusivo, e que é um time, a gente conhece bem a conta, é um time bem custoso, você manter 12 pessoas, essas pessoas motivadas e etc. Então, quem quisesse ter informação precisava ter uma equipe robusta. E uma vez que a Buildings assume esse papel para todo mundo, e eu pego, olha, em vez de você ter 100% desse custo, por que você não me paga 10% desse custo? E você vai ter ainda um time dedicado, especializado, que você não vai ter as dores de cabeça que um time desse poderia te enfrentar. Você vai ter uma relação cliente-fornecedor, que é muito melhor, muito mais fácil de você cobrar. E eu te entrego um serviço de até mais qualidade do que você poderia fazer internamente, porque esse é o meu core business, né? Um processo que acontecia com certa frequência era quando um pesquisador, uma pessoa que estava coletando dados, começava a ganhar experiência, conhecimento dos prédios, o processo natural era que ele virasse um broker dentro da própria empresa, porque ele já passou por aquela fase de maturação. Então, os times de pesquisa sofriam muito com essa rotatividade, com os outros times internos roubando as suas pessoas. Então, uma vez que a Building se posiciona como uma empresa exclusiva de pesquisa, os nossos pesquisadores são carreiristas, né? A gente tem um plano de negócios, um plano de carreira, onde o pesquisador consegue crescer dentro da própria pesquisa, tanto que a gente tem lá com quase 10 anos de casa nesse time. Então, enfim, a ideia não é falar exclusivamente sobre a gente, mas contar um pouco desse bastidor, né, de como que a gente conseguiu ter penetração no mercado, e é um pouco do que nós fazemos até hoje, né? Acho que por isso que a gente se torna um player importante, porque até os dados que a gente trouxe para compartilhar, para a gente bater esse papo de mercado, eu não tenho um viés de tentar reproduzir se o mercado está melhor do que de fato ele está, ou pior do que de fato ele está, porque eu não estou na ponta lidando. O meu rendimento não depende se mais negócios ou menos negócios forem feitos, né? Então, acho que a gente consegue trazer uma informação mais bruta nesse sentido, de estar de fato na ponta pegando o dado, e uma visão mais imparcial, né? Então, acho que isso é um posicionamento. Como é que a Buildings conseguiu construir essa plataforma tão robusta, né? E aqui falando um pouquinho mais de vocês, logicamente, como é que isso foi feito? Como é que isso foi criado? Como é que nasceu essa captura de dados e como é que vocês tratam esses dados para entregar para os clientes de vocês hoje? Legal. É interessante que a gente tem basicamente 4 datas de aniversário e você está com uma delas, provavelmente a mais correta. Por quê? Porque para a gente lançar uma empresa de pesquisa e dados, a gente precisava ter um banco de dados. Então, esse banco de dados começou a ser construído em 2005. Né? Qual que é a data de 2007 que você falou, uma empresa de 2007? Em 2007, a gente abriu o CNPJ da Buildings e já começou a fazer algumas primeiras reuniões, começar a tentar mostrar o que seria um protótipo. E em 2008, abril de 2008, a empresa de fato foi ao ar. Então, a gente comemora um pouquinho das datas, aí 2005, 2007 e 2008. E para você ter uma ideia, lá em 2008 a gente já tinha então um time de pesquisa, um banco de dados já começando a criar robustez. E como que as empresas, quando queriam dados, como que a gente fornecia esses dados? Através de planilhas Excel, que era o que existia no momento. Então, eu lembro que os primeiros negócios, eu falei, não, eu estou fazendo um estudo, uma análise dos imóveis na Vila Olímpia. A gente mandava um Excel gigantesco, com todos os edifícios, conjunto por conjunto, quem são os ocupantes, quem são os proprietários, o que está vago, e era o que havia assim, de mais moderno para a gente na época. E aí, muito mérito do meu sócio, Fernando Libardi, que está à frente da área de desenvolvimento da empresa. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem um time de 6 programadores, desenvolvedores exclusivos da Buildings, então, obviamente, isso não é terceirizado, esse sistema nasce de dentro de casa. O Fernando desenvolveu a primeira versão do CRE Tool, que é
a plataforma que está aí até hoje, que os nossos clientes usam, que é um acesso online, ou seja, que um cliente com login e senha consegue ter acesso a todo esse universo, né? Trazendo alguns números macros, só para contextualizar, na cidade de São Paulo, né, São Paulo capital, a Buildings monitora todos os edifícios comerciais, que são os 2.829 até o último dado que eu tenho, 2.829, ou seja, são muitos imóveis. No Brasil inteiro, a gente monitora algo como 8 mil imóveis, distribuídos nesse time de 12 pesquisadores. Então, é bastante trabalho, mas é muito processo, né? Muito processo para que as coisas fluam da forma correta. Então, contando ainda um pouquinho de como que a gente fez, time de pesquisa, é o primeiro momento, na rua, não tem segredo, batendo de porta em porta, levanta a base de dados. Uma vez que você levantou, a atualização daquilo é mais fácil, e aí você tem muito mais eficiência fazendo por telefone até do que em campo. É óbvio que meu time vai a campo hoje toda vez que é necessário, quando você não consegue pegar uma informação por telefone, alguma coisa de alguma outra fonte, a gente vai com uma própria visita. E hoje a gente já está numa evolução muito melhor. Hoje os meus pesquisadores fazem pesquisa direto de um aplicativo no celular desenvolvido pela Buildings, o Buildings Mobile. Ou seja, ele chega na frente do prédio, bate uma foto atualizada do próprio celular, ele entra, já consegue preencher quais conjuntos estão ocupados, quais estão vagos, e na medida que ele está preenchendo aquilo no celular dele, os meus clientes, a gente tem algo como 800 e poucos usuários, eles já estão na ponta acessando aqueles dados. O meu aplicativo emite uma push notification, ou seja, você pode estar trabalhando numa reunião e outra coisa, se um pesquisador nosso descobre que uma empresa acabou de alugar um espaço, aquilo pisca no celular de todo mundo. Então, hoje a gente já está passos à frente do que é velocidade de informação, considerando o que a gente tinha há alguns anos atrás, que era uma entrega de Excel, né? Que a gente brinca que passava uma semana ele estava um pouco desatualizado. Passava 2 semanas e já estava mais desatualizado. Enfim, depois de 1 mês, 2 meses, aquilo já perdia muito, né? Com a plataforma online, todos os meus clientes têm o que há de mais atualizado possível, né? Então, se o meu pesquisador, enquanto a gente está conversando aqui, cadastra uma informação agora, ele recebe a push no celular, ele consegue ver na versão desktop, então hoje a gente já está bem veloz nesse sentido. É o mercado imobiliário em real time. Exato, é um pouco do que a gente pretende fazer. Legal, em legal. Real time. Com tudo isso, Fernando, a Buildings consegue captar todos esses dados, tratá-los de uma maneira interna, como vocês tratam. E aí, o que vocês apresentam? O que você consegue entregar de números, por exemplo? Eu sei que você trouxe uns slides para compartilhar com a gente. O que a Buildings entrega? Então, a gente gosta de entregar assim, as informações nos 2 aspectos do que ela possui. Um, é de fato a informação mastigada, a análise, um pouco da análise, que é o que a gente trouxe aqui para a gente bater um papo em cima desses dados. Mas a gente entende também que faz parte do nosso serviço entregar o dado bruto e a possibilidade dos analistas de cada um dos meus clientes tratarem esse dado da melhor forma. Então, por exemplo, 99% dos dados da minha plataforma hoje são exportáveis para Excel. Ou seja, a gente tem os grandes bancos de investimento que são clientes nossos. Eu não viro para ele e dou simplesmente o dado mastigado, dizendo que a taxa de vacância na Vila Olímpia está em 4,5%. Ele consegue acessar conjunto por conjunto e exportar aquilo para Excel, ele vai chegar nos mesmos 4,5%, mas ele sabe qual prédio está com vacância maior, qual está zero de vacância, se essa vacância está no andar alto, se está no andar baixo. Então, ainda sobre no que a gente entrega, eu gosto de entregar um pouco de análise, porque acho que os clientes esperam isso da gente, mas eu não deixo de entregar o dado mais granular possível. E aí, dentro da minha plataforma, o cliente consegue, que até tá aqui, depois se a gente tiver tempo, a gente pode navegar por ela, mas o cliente consegue escolher, eu quero ver os edifícios de São Paulo, os condomínios logísticos de Cajamar, ele exporta tudo e faz análise da melhor forma que ele quiser, né? Então, a gente entende que toda análise não está conosco, né? Os clientes podem, obviamente, fazer da forma que eles acharem conveniente. Perfeito, perfeito. E aí, entrando já um pouco mais na análise desses dados, Fernando, acho que, lógico que você vai responder isso ao longo da nossa conversa, mas o que a pandemia tem mostrado para a gente? A gente
vamos falar de mercado real agora. O que de fato está acontecendo? A gente está vendo aí que vai ter uma entrega grande, diária. Não, isso é tudo boato, não está acontecendo nada, o mercado está se comportando de maneira natural. O que está acontecendo hoje? Definitivamente o mercado não está se comportando de uma forma natural, né? Infelizmente, a nossa expectativa, por exemplo, a gente está agora conversando aqui no finalzinho do terceiro tri, então daqui a alguns dias a gente está soltando os dados atualizados do trimestre, mas basicamente os dados do segundo trimestre, que foram abril, maio e junho, basicamente o olho do furacão, né, no que se diz respeito a essa crise de saúde, o comportamento, obviamente, totalmente atípico do qual era a expectativa, né? Eu trouxe aqui alguns dados, Ricardo, se você não se importa, vamos conversando em cima deles e a gente vai... Fica à vontade para me interromper e a gente segue dessa forma. Então, trazendo alguns números gerais, tá? A cidade de São Paulo, vou trazer alguns dados do mercado de escritórios. Como eu falei, é um mercado de 2.800 edifícios comerciais, sendo que 1.539 são edifícios de lajes corporativas, e 1.223 são edifícios offices, de saletas comerciais, né? Quando eu pego essa fatia do corporate, eu vejo que 754, essa grande faixa azul, são de edifícios ainda padrão classe C, edifícios mais antigos, com aspectos técnicos menos modernos, 540 edifícios classe B, que são os médios, e 245 edifícios de alto padrão, os edifícios classe A, né? Esses edifícios classe A são aqueles edifícios que têm menos de 20 anos desde a sua entrega, ar-condicionado central, piso elevado, um tamanho mínimo de laje de 500 metros. Então, aqui está, vamos dizer assim, a nata dos edifícios. E dentre esses 245 edifícios, qual que é o tamanho desse mercado? A gente está falando de um estoque de 4 milhões de metros quadrados, então a cidade de São Paulo como um todo tem 17 milhões, o universo corporate, o universo de 11 milhões, e 4 milhões é a pontinha da pirâmide, os melhores prédios, com uma taxa de vacância em 13,5%. E aí eu gosto de dizer em que momento nós entramos nessa pandemia, qual que era o discurso até por volta do dia 14 de março, quando tudo mudou. O discurso era: está faltando espaço para as empresas na cidade de São Paulo, principalmente em regiões mais nobres. Então, se uma empresa quisesse alugar, a gente até fez um slide no final do ano passado, se uma empresa quisesse alugar uma área acima de 10 mil metros, ela tinha uma opção na Berrini, 3 opções na Chucri Zaidan, e não tinha opções na Faria Lima, Paulista e Vila Olímpia. 10 mil metros no mesmo prédio. Aí você fala, mas 10 mil metros a empresa é muito grande, é muito gigante, não é uma realidade de mercado. Médio. Hoje, durante a pandemia, nós temos na cidade de São Paulo 120 empresas que ocupam mais de 10 mil metros. Então não é um universo tão pequeno assim de empresas que já não encontravam essas oportunidades. E a variação nos valores de transação já era uma realidade, ou seja, a Berrini estava subindo nos valores transacionados algo como 12%, de 18 para 19%, a Chucri Zaidan subindo algo como 11%, a Faria Lima não teve acréscimo de preço, porque no final de 18 para 2019 os preços já tinham mostrado ascendência, já tinha tido um upside de preço. A Paulista com upside gigante de preço transacionado, algo como 38%, e a Vila Olímpia 25%. Então, até pandemia, pré-pandemia, qual era o momento de mercado? Exatamente, taxa de vacância em queda. Eu acho que eu tenho um gráfico, esse gráfico aqui, que mostra a evolução da taxa de vacância. Então, eu tenho aqui 2 linhas, uma azul e uma verde. A linha azul mostra todo o mercado classe A de São Paulo, e a linha verde mostra o mercado classe A de São Paulo para aquelas regiões primárias, que pega basicamente Chucri, Berrini, Vila Olímpia, Faria Lima, Pinheiros e Paulista. Então, estou tirando, por exemplo, os edifícios classe A da Barra Funda, da Chácara Santo Antônio, tirando as regiões secundárias, focando no primário. Eles tinham um comportamento basicamente igual,
E aqui em 2016 para 2017, quando a gente teve aquele famoso movimento do flight to quality, a gente vê que as regiões primárias tiveram uma absorção super forte. E qual que era o fechamento do primeiro TRI de 20? A gente estava com 6% de vacância apenas em todos os edifícios classe A das regiões primárias. Quando eu olho todos os edifícios classe A taxa de vacância estava em 11,7%. Então, qual que era a expectativa? Respondendo à tua pergunta primária, o comportamento está natural ou a gente teve alguma mudança de rumo? Com certeza a gente teve uma mudança de rumo. A tendência é que essa taxa de vacância continuasse num processo de queda. Agora, nem tudo foi pandemia. Porque a vacância subiu aqui nas regiões primárias de 6% para 8,5%. E existem dois fatores que aumentam a taxa de vacância. Uma, redução dos espaços ocupados, por conta das devoluções. Dois, entrega de novos empreendimentos. Que se esses empreendimentos entregam vazios, obviamente a taxa de vacância sobe. E foi basicamente isso que aconteceu. Nós tivemos os dois movimentos no segundo TRI, devoluções e entregas. Por isso que a taxa de vacância subiu. Agora, Então, Fernando, essas devoluções, elas aconteceram por conta da pandemia ou elas já estavam programadas ou um pouco dos dois? Sim, um pouco dos dois, tá? Um pouco dos dois. Então, qual que foi o exercício que nós fizemos? A taxa de vacância aqui nas regiões primárias subiu de 6 para 8,5. E até o próximo slide que eu estava indo, a gente fez uma estimativa do que seria esse mercado sem pandemia. Ou seja, se a gente não tivesse a pandemia e a absorção continuasse numa média dos últimos 2 anos, ou seja, o crescimento de metros quadrados ocupados continuasse na tendência que via dos últimos 2 anos. Mesmo assim, a taxa de vacância subiria de 6 para 6,7, por conta desses dois movimentos, as novas entregas e algumas devoluções que já estavam previstas, tá? Então, tem os dois movimentos que aconteceram. Ainda falando um pouquinho de uma forma mais macro, essas barras cinzas é o gráfico de absorção líquida para o mercado classe A. Ou seja, toda vez que a barrinha está para cima, quer dizer que existem mais metros quadrados ocupados naquele trimestre se a gente comparar com o trimestre anterior. Então, historicamente, o mercado classe A de São Paulo está sempre pingando com absorção líquida positiva, ou seja, o mercado sempre ocupa mais, tem mais metros quadrados ocupados do que anteriormente, à exceção de alguns trimestres com uma líquida bem pequena. Então, 2009, que a gente teve uma crise importante, teve uma líquida pequenininha. 2016, que a gente estava ainda no final de um governo um pouquinho mais difícil, iniciando esse movimento de flight to quality, ainda teve uma líquida negativa. Mas a maior líquida negativa da série histórica desde 2005 foi agora, nesse segundo trimestre de 2020, com 16 mil metros quadrados de absorção líquida negativa, ou seja, o mercado hoje tem 16 mil metros quadrados a menos ocupados do que no primeiro TRI de 20. Tá? Um outro dado importante é que em São Paulo nós nunca tivemos 2 trimestres seguidos de líquida negativa. Ou seja, às vezes acontecia que entre as empresas ocupando e algumas empresas devolvendo, você tinha um congelado que dava uma líquida negativa, mas no outro trimestre você já tinha o reposicionamento, ou seja, as coisas nunca foi tendência, a líquida negativa nunca foi tendência. E talvez agora, pelo que a gente já está entendendo um pouquinho do terceiro trimestre, pode ser que a gente tenha um segundo trimestre com um fechamento de absorção líquida negativa, ou seja, que o volume de devoluções vai ser maior do que o volume das novas ocupações. E aí isso, de fato, é um marco histórico para o mercado de escritórios. Ô, Fernando, eu estou vendo ali que desde o último TRI de 2016, o mercado absorveu bastante área, né? Super. E agora, no último TRI aí, do segundo TRI de 2020, a gente teve bastante entrega de área também, né? Essa entrega de área em São Paulo também tem um peso nessa negativa, nessa líquida negativa? A entrega que você diz de novos espaços, Novos de novos empreendimentos, edifícios,
Isso. Não, esse é o grande fato importante da gente sempre olhar a absorção líquida. Por quê? Porque a absorção líquida, ela mede espaços ocupados versus espaços ocupados. Fazendo um exemplo, suponhamos que o mercado tinha aqui 1 milhão de metros quadrados ocupados, e aqui no trimestre seguinte a gente tinha os mesmos 1 milhão de metros quadrados ocupados, por mais que nesse trimestre a gente teve uma entrega de um empreendimento grande, por exemplo. Aqui, nessa entrega do empreendimento grande, a taxa de vacância aumenta, porque se esse empreendimento entrega vazio, a taxa de vacância é basicamente estoque existente versus estoque vago. Agora, a absorção líquida, ela não tem influência dessas novas entregas, porque ela mede estoque ocupado versus estoque ocupado. Então, como ela registrou a líquida de menos 16, quer dizer que a gente tinha 1 milhão aqui e agora a gente tem 984 mil metros ocupados, independente se teve mais ou menos estoque. Tá? Então, por isso que o gráfico da absorção líquida é um gráfico bem importante, que ele mostra um pouquinho mais de tendência, porque às vezes as pessoas estão acostumadas a olhar a vacância como o principal índice. Claro. E vacância tem muita influência de novo estoque. Por exemplo, nesse segundo trimestre, nós tivemos 3 empreendimentos grandes. Exato. Sendo um deles o Birman 32, que é um monstro de 50 mil metros. Então é óbvio que ele vai ter... Não, perdão, o Birman 32, a entrega foi em julho, ele é o número do terceiro tri. Aqui a gente teve o Riverview, que é um empreendimento que era a antiga torre Nestlé, da Heinz, que é um empreendimento de 43 mil metros que estava em retrofit. Terminou o retrofit, ou seja, 43 mil metros disponíveis para locação, com 0 ocupação. Então, obviamente, a taxa de vacância sobe, mas esse número não tem influência nos novos empreendimentos. Esse número tem influência nas devoluções, puramente devoluções. Só que algumas aconteceriam de qualquer jeito sem pandemia e outras foram motivadas pela pandemia. E é um pouquinho disso que eu trago nesse gráfico. Mas pode falar, Ricardo. Não, só para entender, então, a absorção líquida, ela mostra o movimento do mercado, né? Quanto de área foi entregue, quanto de área foi absorvida. Isso, quanto de área foi devolvida versus o quanto que foi ocupada, né? Então, novas ocupações versus novas devoluções. Perfeito. Então, para você ter uma ideia, esse aqui vai ficar mais claro, ó. Para eu chegar nessa absorção líquida negativa de menos 16 mil metros, quer dizer que nós tivemos menos 47 mil metros, e nós tivemos 47 mil metros devolvidos, mas nós tivemos 31 mil metros absorvidos. E aí, quando a gente pega um pelo outro, deu menos 16 mil metros, que é a diferença. Então, em todo trimestre, em todo o mercado, você sempre tem empresa que está devolvendo. Seja para ir para um espaço maior, seja porque aquela empresa precisa reduzir por conta do seu micromercado. O que aconteceu agora foi que nessa pandemia, a pandemia atingiu basicamente todos os mercados. Então, o volume de devoluções que antes acontecia, mas acontecia esparramado, agora aconteceu de uma forma concentrada. E isso, obviamente, chama muito atenção. Então, nos outros trimestres, pode ser que a gente tinha menos 47 mil de devoluções, só que mais 80 mil de ocupações. Então, a absorção líquida era positiva em 30 e poucos mil, ninguém estaria falando disso. Era um pouco da expectativa para esse trimestre. Agora, então, voltando... só voltando naquele gráfico ali, você me mostra que teve uma absorção negativa de quase 48 mil metros. Historicamente falando, é comum quase 50 mil metros devolvido num trimestre ou não? Isso também foi anormal agora durante a pandemia? Foi um pouco anormal. Esse volume de devoluções foi maior do que a média, tá? Provavelmente, eu não tenho esse número de cabeça, mas provavelmente algum trimestre a gente já pode ter tido devoluções nessa casa, porque a gente pega, por exemplo, já tiveram trimestres que Unilever, por exemplo, quando ela fez a mudança dela do prédio todo, que ela tinha na Faria Lima com a JK e foi para o W Torre Morumbi, acho que a Unilever ocupava algo como 15 mil metros, 20 mil metros no edifício único. Então, se ela sai, e por mais que ela vai para outro, ela registrou ali, a parte negativa, ela registrou essa saída de 20 mil. Então, ter a saída de 47 mil não é tão fora da curva, apesar de ser um volume maior. O ponto é que a positiva não acompanhou. Perfeito. Até então, toda vez que a gente tinha uma devolução grande, você tinha uma ocupação em algum outro lugar grande. E às vezes essa ocupação não acontecia no mesmo trimestre,
por isso que, historicamente, às vezes, no fechado, a gente tinha um trimestre que ficava de líquida negativa, mas, como eu falei, nunca foi tendência. O momento que a gente está agora é um momento diferente, é um momento de um pouquinho mais de cautela. Deixa eu voltar aqui para dizer o seguinte, desses 40 e quase 48 mil metros que a gente teve de líquida negativa, eu te digo aqui que 9.600 já eram saídas programadas, que aconteceriam no segundo trimestre de qualquer jeito, tá? E a gente também tem um número que é de espaços ofertados, que está algo como 95 mil. O que é isso? É daquela empresa que ainda não saiu, não devolveu, mas já disse, olha, em novembro eu vou devolver. A gente já está monitorando esse bloco de empresas que dizem que vão devolver. Só que desses 90 e poucos mil metros que vão devolver, 55 mil metros já eram devoluções previstas. Tá? Eu vou dar um exemplo. A Monsanto devolveu algo como 7 mil metros no Torre Norte. Mas era uma devolução prevista por quê? Porque a Monsanto foi comprada pela Bayer. Então o time da Monsanto foi para dentro do escritório da Bayer. E eles devolveram o Torre Norte. Ou seja, isso não entra na conta da pandemia. Isso é que aconteceria de qualquer jeito. A gente tem outras movimentações, esse é um exemplo, que puxariam esse mesmo movimento. Tá? Então, esse é o gráfico do que a gente queria trazer. Nesse gráfico ali os programados, isso ali você está me mostrando do segundo TRI ou do que tem de programado para sair no terceiro? Essas ofertas programadas eram para sair a partir do terceiro, quarto, primeiro TRI de 2021. Tá? Então, de tudo que tem de saída programada, esse número é um número que a gente vai, volátil, né? A gente vai atualizando, ou seja, do que a gente já mapeou de devoluções, mais da metade delas, de alguma forma, já eram esperadas, programadas. Então, já vem um spoiler por aí de que isso pode... a gente pode ter uma entrega ainda grande de áreas nos próximos trimestres. Com certeza. Isso aqui eu estou olhando só para o mercado classe A de São Paulo, que são os melhores edifícios. E esse nosso número, como eu falei, é do meu consolidado do segundo TRI. Ou seja, até o que a gente tinha de oferta devolvida até final de junho. Quando eu olho o meu número de devoluções agora, até final de setembro, o mercado classe A não mudou tanto, tá? Mas, por exemplo, quando eu olho o mercado todo de São Paulo, A, B e C, a gente está falando de aproximadamente 150 mil metros que tem devoluções programadas. Pô, Fernando, 150 mil metros é metro para chuchu. Sim, mas a gente lembra que a gente está no mercado de 11 milhões de metros quadrados. Então, quando a gente olha isoladamente o volume de devoluções, assusta. Quando a gente olha o volume de devoluções no tamanho do mercado, assusta menos. Então, esse é um negócio que a gente está sempre falando, né? Eu vou fazer um parênteses aqui na nossa conversa, cara, que eu estou jogando muito número, mas só para trazer também uma percepção. Nesse período de pandemia, a gente foi bastante abordado pela grande mídia eles estavam vendo um movimento de devoluções e era engraçado que a gente foi abordado, aí eu estou falando de todas, Globo, Record, Band, jornais, Jovem Pan, todo mundo. E Fernando, como é que está o volume de devoluções? Aí o que eu dizia? A gente teve 47 mil metros de empresas que devolveram, mas nós também tivemos 31 mil metros de empresas que absorveram. Então, a redução é de 16 mil metros num mercado de 4 milhões. Tá, eu não quero saber das empresas que absorveram. Vamos falar das empresas que devolveram. Porque eu tenho um exemplo para tudo. Eu tenho aquelas empresas que devolveram, eu tenho empresas que mudaram de edifício, mas ocupando a mesma metragem, e eu tenho empresas que cresceram. Eu tenho exemplo para as três. Não, vamos focar nas que estão devolvendo. Então, óbvio, o que vem de manchete é um pouco o caos. Sim. Então, quando você olha, a gente vê que o sentimento da população, de uma forma geral, é que, tá todo mundo devolvendo, o que vai ser do mercado de escritórios? E quando a gente olha para os players do mercado de escritórios, o que eles estão vendo? 16 mil metros de negativa no mercado de 4 milhões. Tá tudo certo. Isso não dá nem 1%. Isso. Tá? Mas é claro que a gente precisa entender que isso pode gerar uma tendência. Que aí, falando ainda de uma forma mais conceitual, em março desse ano, começo de março, home office
não era um tema no mercado imobiliário. Era diferente do tema coworking. Você lembra, e quem observa o mercado imobiliário lembra que de 2017, 2018, principalmente quando a WeWork chegou, com a força que a WeWork chegou, coworking era um tema. E era assim, o que será dos escritórios tradicionais? Porque agora vai todo mundo para coworking, é muito mais barato, é muito mais cool, é muito mais tech, é muito mais todos os termos sofisticados que você possa usar. De fato, coworking ocupou uma fatia de mercado, uma fatia importante, mas como os nossos próprios números mostravam, o mercado de escritórios tradicionais não teve um impacto. Ele continuou absorvendo, as empresas ocupando. E esse tema de coworking já foi um tema que foi assim, teve um crescimento, uma maturidade, ou seja, coworking foi e era a tendência. Home office, muitas empresas já usavam, mas até março não era tendência, como foi com o Work em 2017, estava todo mundo falando de home office, não estava todo mundo falando de home office. Então a gente precisa entender que muito mais do que uma mudança de formato de trabalho, esse momento do mercado de escritórios tem 3 motivos, e eu elenco eles na ordem de impacto. Primeiro impacto, pandemia, e a questão de você não poder mais estar perto das pessoas, obviamente, as pessoas, escritórios, isso gerou devoluções. Segundo, economia. Quando a gente tem uma crise global onde todos os setores foram afetados, as empresas não estão devolvendo escritórios por luxo. Muitas empresas estão devolvendo escritórios por necessidade de redução de custos, geração de caixa e etc. E o terceiro motivo que a gente vê das devoluções, aí sim, são aquelas empresas que testaram e tinha a opção de ficar com seus escritórios, que estão vencendo esses 2 pontos, que escolheram home office como um modelo de trabalho mais adequado para longo prazo. Então, o que a gente vê que é o grande impacto que a gente tem nessas devoluções? É o momento econômico das empresas. As empresas tinham 1.000 funcionários, agora elas têm 700. Elas têm 700. Então, o que elas vão fazer? Vão continuar ocupando 10 mil metros? Não, elas vão reduzir para 7 mil. É isso, é simples assim. E esse processo aconteceria de qualquer forma. Mas a gente não vê que essa principal motivação é home office. Acho que se a gente estivesse no momento econômico bom, suponhamos que a gente não tivesse pandemia, e as empresas estivessem devolvendo de 10 mil para 7 mil, porque os funcionários não foram mandados embora, eles iam trabalhar em home office, aí home office aparece como uma tendência forte, aí vamos ficar atento. O ponto é que o home office agora foi um pouco forçado, então a gente precisa ver a longo prazo quanto dessas empresas de fato vão conseguir gerar no home office. A gente vê que na médio e longo prazo a gente pode ter um movimento de volta. Ou seja, empresas que levaram os funcionários para home office desligaram seus contratos agora por uma questão de necessidade, mais até do que escolha de modelo. Daqui a pouco a economia volta e o trabalho vem e a interação das equipes precisa ser da forma como era antes. E o virtual, você faz boa parte do virtual, mas você não faz tudo no virtual. Então, e aí você percebe, preciso ter de volta um escritório. E aí, então, a gente entende que vai ter uma volta para os espaços daqui a um tempo. Mas, em linhas gerais, a gente vê com um pouco de naturalidade essas devoluções. Por quê? Porque a gente ainda está no meio de uma pandemia. Agora, Fernando, aproveitando o seu gancho aí dos coworkings, do home office, você vê uma tendência como uma oportunidade momentânea das empresas de coworking, como o Regus, como a própria WeWork, em tomarem área agora? Porque escritórios lajes corporativas estão vagas, né? Teve aí uma negativa de 47 mil, então vamos botar os 16 mil metros na conta. Esses 16 mil têm uma tendência de ser ocupado por empresas de coworking? Olha, é engraçado, boa pergunta. Sim e não. Sim e não. Eu vou explicar a minha resposta. Obviamente, agora, WeWork e Regus têm mais oportunidade de crescimento porque você tem mais espaços vagos. É uma verdade. Elas estão crescendo? Não.
Nenhuma delas alugou nada no segundo e no terceiro tri. Pararam, congelaram. Muito pelo contrário, a WeWork está devolvendo. Então, a WeWork chegou a ter 220 mil metros quadrados ocupados acho que em 4 cidades do Brasil. Para você ter uma ideia, fazer um comparativo, os números da Regus, não da Spaces, mas da Regus, é algo como 70 mil metros. A WeWork estava com 220 mil. Se você somar Spaces, leva isso para 100 e poucos mil, mas a WeWork já estava muito grande. E a WeWork já devolveu 2 unidades no Rio de Janeiro. Então, existem 3 verdades aqui. Uma, eles teriam mais espaço para crescimento? Sim. Elas estão crescendo? Não. Muito pelo contrário, estão devolvendo. Mas qual é a terceira verdade? Que estão surgindo outras empresas de para prestar esses serviços de coworking. Eu vou dar um exemplo prático. Um desses espaços que a WeWork devolveu era o Centro Empresarial Urca, um edifício inteiro de 4 mil metros da São Carlos. Ela devolveu o edifício inteiro, a WeWork era a única ocupante, devolveu o edifício inteiro. O que a São Carlos fez? Podia ficar com o prédio vazio, ela pegou o espaço que a WeWork deixou, e a São Carlos criou o próprio coworking, ela está alugando aquele edifício no formato de coworking a São Carlos. Então a São Carlos é uma empresa de coworking? Não, ela é uma proprietária, uma empresa gigante de properties. Só que nesse momento de mercado, o que ela faz? Manda o WeWork tirar tudo, devolver vazio e fica na expectativa de ter um inquilino para o prédio inteiro, ou deixa as coisas, a casa ajeitada do jeito que estava, facilita a devolução da WeWork e se propõe a operar um coworking ou um contrato diferenciado para uma empresa que já pega num formato muito mais de serviço do que num contrato de locação. É isso que está acontecendo. Então a gente vê um movimento de proprietários colocando um pezinho nesse modelo de coworking. Em contrapartida, a WeWork e a Regus Space estavam naquele crescimento absurdo, estancaram esse crescimento, pelo menos por enquanto. Perfeito. Então a gente está vendo aí uma oportunidade até de players que não são desse mercado de coworking, mas estão se aventurando, vamos assim colocar, nesse mercado por uma oportunidade momentânea e que isso pode se tornar, de fato, um business paralelo ou não ao negócio deles. Pode. Eu não usaria o termo por uma oportunidade, eu acho que o termo perfeito seria por uma necessidade. Acho que assim, alguns players estão se aventurando nesse mercado por uma necessidade de manter algum tipo de renda para aquele tijolo. Perfeito. Se eles veem que é mais possível eles terem renda para aquele tijolo fazendo no modelo de coworking do que num aluguel tradicional, eles vão optar por isso. Muitos proprietários desses grandes, a própria BR Property, São Carlos, conceitualmente elas têm criado essas áreas assim, comunitárias de coworking dentro dos seus edifícios para atender os próprios inquilinos. Isso é tendência. A BR Properties, no próprio prédio que é a sede deles, o TNU, eles criaram, acho que no térreo, no primeiro andar, uma área com uma super sala de reunião, que aí eles vendem aquilo como um diferencial para os próprios inquilinos. Você não precisa ter uma sala de reunião grande, você pode usar a minha no primeiro andar se você precisar. Isso sim como serviço, melhorar o atendimento ao inquilino, mas não para operar como coworking. Agora eles estão fazendo um pouquinho por essa necessidade para manter o espaço minimamente rentável. Perfeito, Fernando. Então, falando assim um pouquinho agora, esse é o resumo do segundo TRI, né? Falando um pouquinho do que a gente está vendo para o terceiro TRI. Para o terceiro TRI, a gente está vendo ainda crescimento de vacância, tá? Apesar que, eu tenho um gráfico aqui que eu queria mostrar para você, que é o seguinte, olha só. E por isso que a análise de regiões ela é importante. Aqui, quando eu falo desses 47 mil metros que devolveram, eu quebrei essa devolução por região. Então, olha só como a região da Berrini teve uma devolução grande, de quase 12 mil metros, 11 mil e poucos metros, devolvidos no segundo TRI. A Chucre Zaidan teve uma devolução de quase 3 mil metros. A Vila Olímpia, um pouquinho menos, Pinheiros menos, Paulista menos. E tanto a Faria Lima velha, ali na frente do Shopping Guatemi, quanto a nova Faria Lima, que é o cruzamento da Faria Lima com a JK, dos empreendimentos maiores, essas duas regiões, se comparar o segundo TRI com o primeiro, tinham mais metros quadrados ocupados. Ou seja, absorção líquida positiva. Ou seja, essas regiões... então quer dizer que a empresa inquilina da Faria Lima
vai poder barganhar com o seu proprietário uma super redução de aluguel? Não é por aí, não vai com essa expectativa, porque o proprietário da Faria Lima não sentiu esse impacto tão forte. É óbvio que um ou outro perdeu uma laje, isso aqui eu estou falando que é da média, né? Entre as que perderam e as que absorveram, na média a absorção foi maior. Mas teve gente que perdeu metros quadrados ocupados. Mas esse cara vai ter um apetite de fazer um negócio a qualquer preço? Não vai ter. A taxa de vacância na Faria Lima subiu por conta de entregas. Subiu de 2,7% para 3,5%. Você continua com uma vacância super, super, super baixa. Vila Olímpia, a mesma coisa. Subiu de 3,3% para 4%. Ou seja, o mercado precisa entender também que regiões diferentes terão performances diferentes. E quando eu olho aquele ofertado das empresas que prometeram devolver, olha como é que está a distribuição do ofertado. 27 mil metros na Berrini. Ou seja, a Berrini foi aqui no segundo tri, jamais devolveu, e que do terceiro, quarto tri é a que mais devolverá. Ou seja, a Berrini, a gente já está vendo uma compressão muito forte de preços. Descontos na casa de 30%. O prédio que alugava R$100 está alugando a 70. O prédio que alugava 100 está alugando a 60. Tem casos e casos, porque tudo depende, aí óbvio, do apetite do proprietário. Tem proprietário que tem apetite para segurar um período com vacância, porque ele sabe o quanto vale, tem de tudo. Mas tem proprietário, que é pessoa física, que não pode ficar sem aquela renda. Se o inquilino tiver um bom argumento, ó, eu pagava 100, mas não dá, agora preciso pagar 60. Se o proprietário tiver guts, ele fala, não, meu preço é no mínimo 80, tchau. E o inquilino vai ter muita opção para escolher outro espaço. Mas tem proprietário que tem aceitado, não, tá bom, então é 60, é 60, então a gente está vendo esse movimento. Tá, e a gente viu ali que o pessoal saiu da Berrini, teve uma absorção negativa ali na Berrini e uma positiva na Nova Faria Lima bem grande. Sim. Teve algum movimento de migração de empresas da Berrini para a Nova Faria Lima ou não? Ou foi devolução de fato na Berrini? Foi devolução de fato na Berrini. Eu acho que se eu for caçar, eu vou encontrar um ou outro exemplo, que talvez até de empresas que saíram da Berrini, mas foram para outras regiões. Eu não me lembro de cabeça de nenhuma que saiu da Berrini para Faria Lima. Por quê? Porque aí também existe um pouco do perfil, né? A empresa que já estava na Berrini, ela já busca um aluguel um pouco mais barato. Então, para ela fazer esse movimento de ir para a Faria Lima no momento que a Faria Lima não tem barganha de preço, é um movimento anti-mercado. É muito mais natural, talvez, uma empresa que hoje está na Faria Lima, que foi para a Faria Lima lá em 2015 com uma oportunidade de preço. Vamos lembrar como é que estava a taxa de vacância em 2015. Olha só, quando eu pego aqui, ó, 2015, a gente estava no auge da vacância aqui, ó. Sim. Muito mais provável uma empresa que em 2015 foi para a Faria Lima, porque estava no auge de vacância e tinha um precinho um pouquinho melhor. E agora que o seu contrato vai vencer em 2020, é muito mais natural que ela saia da Faria Lima e vá pegar preço na Berrini do que o movimento contrário. Então, o que a gente teve de flight to quality, ou seja, aquelas empresas saindo de escritórios piores, indo para escritórios melhores, agora a gente vai ter um pouco de... A gente não gosta muito desses termos, mas para ilustrar, a gente vai ter um pouquinho de flight to price. Ou seja, não quer dizer que a empresa vai para um prédio pior. Ela vai para um prédio de melhor padrão, só que para uma região que tem preço menor. Qual que são essas regiões hoje? Basicamente, Berrini e Shukri Zaidan, que estão com excesso de oferta. Tá bom. Na Shukri Zaidan, a gente tem previstos para o final desse ano 100 mil metros de novos edifícios. São 3 torres no Parque da Cidade que vão ser entregues em dezembro de 2020. Então, ainda é uma região que vai ter ainda mais uma oferta que, obviamente, vai ter impacto de preço também. Agora, o que vocês enxergam, Fernando, de tendência para um incorporador hoje que ele quer começar a construir? Ele vai botar um empreendimento de pé nessa região, ali do classe A. Ele deve optar por incorporar um empreendimento de laje corporativa ou de office, de saletas? Definitivamente laje corporativa. Tá? Definitivamente. O mercado de offices, ele é um mercado... Esse sim teve um impacto gigantesco das empresas de coworking.
tá? Por quê? Porque ele consegue ficar num edifício mais legal, mais moderno, mais bonito, pagando na média menos. Se você for pensar, uma empresa que ocuparia lá 100 metros quadrados para ter 15 pessoas, por 100 metros quadrados, fazendo uma conta de padeiro, ele ia gastar 3.000 e poucos reais por metro quadrado para construir aquele espaço. Se ele fizer um projeto bem espartano, bem barato, ele vai gastar 2.500 reais o metro, ele gasta na largada 250 mil reais para pegar um espaço office de 100 metros no piso e forro e colocar mesa, blá, 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 que é o preço de largada. Fora aí os aluguéis, etc. O aluguel é mais barato. O que ele faz? Ele vai para um coworking, que ele não precisa se preocupar com mobiliário, com etc, com etc. Ele coloca as 10 pessoas dele numa sala privada, vai pagar lá 15 mil reais por mês, alguma coisa assim, mas não tem os 250 de largada. Então, hoje a gente vê que o mercado office teve um impacto muito, muito, muito grande, de fato, pela super oferta que existia para coworking. Então, para começar a construir hoje, eu acho que tem que construir lajes corporativas, aí ou para venda, e saber assim, que existe um mercado muito comprador, que é o mercado de fundo imobiliário, extremamente comprador hoje, ou para locação, que aí precisa entender naquela região o que você vai conseguir de preço e etc. Tá, e a gente viu bastante gente falar também do meio ambiente, né? Empresas investindo em ESG, até o Larry Fink, uma gigante lá, falou que é a tendência realmente. E vocês enxergam isso, os prédios que são AAA hoje em São Paulo, como um diferencial ou como uma necessidade, uma obrigação do incorporador, entregar um prédio hoje sustentável? A tendência me diz que é uma obrigação, mas a prática me diz que ainda não é uma obrigação, tá? Quando a gente olha os empreendimentos hoje que têm certificação de sustentabilidade, são muitos, mas não são todos. Algumas empresas vão de fato colocar isso na balança, mas nem todas. Então depende do nível de inquilino que você quer alcançar. Você quer ter o nível de inquilino AAA, a gente está falando das grandes empresas de tecnologia, globais, etc., você precisa pensar num edifício sustentável. Agora, dizer também que se o seu edifício não for sustentável, ele não vai ter penetração no mercado, ele vai ficar vazio para sempre, também não é uma verdade. Eu acho que toda a prática de sustentabilidade do ponto de vista conceitual, ela é importante, ela é necessária. Mas de prática de mercado, ainda existem muitos edifícios que performam bem sem ter todos os conceitos de sustentabilidade. Um ponto que a gente tem visto bem forte, aí sim que não é nem na questão da sustentabilidade do edifício, mas é um escritório mais friendly. Acho que esse é o ponto que a empresa, e nem tanto incorporador, mas a empresa, da porta do seu escritório para dentro, precisa pensar. Acho que os funcionários, ainda mais com esse período de pandemia, de teste de home office, hoje eu estou em casa, mas eu estou fazendo 3 dias por semana no escritório. Eu estou mais no escritório do que em casa, mas hoje eu estou em casa. Mas os escritórios precisam ter um pouco mais desse ar caseiro, mais aconchegante, com áreas externas. Então, acho que isso é um pouco mais tendência das empresas pensarem em escritórios mais ESG, do ponto de vista de environment, social e etc., mais convidativos do que o próprio tijolo, né? Obviamente é importante, mas eu acho que hoje uma empresa pode perder mais um funcionário se o escritório não tiver essas características, do que um prédio perder um inquilino se ele não for sustentável. É um pouco da minha opinião. Perfeito, Fernando, perfeito. Pode continuar, fica à vontade. Não, acho que sobre esse ponto era isso. Então, acho que assim, a gente está atualizando, obviamente, agora os números do terceiro tri, então a gente vê uma tendência ainda de alta de vacância. Quando a gente olha a cidade de São Paulo como um todo, que a vacância no segundo trimestre fechou em 13,5%, a gente entende que no final do ano ela vai chegar em algo como 16, 17%, que ela não é tão alarmante. Vamos lembrar que a gente já chegou a ter 25% de vacância e o mercado se corrigiu, baixou preço, as empresas absorveram e etc. É óbvio que agora a gente tem um movimento diferente, mas eu gosto sempre de reforçar de que o que a gente está vivendo hoje não é uma crise imobiliária, é uma crise de saúde
que acarretou numa crise econômica que está respingando em mudanças no mercado imobiliário, né? Então, não é uma crise provocada por superoferta, como foi um pouco em 2017. Quando eu olho lá em 2012 e 2013, nós chegamos a ter 1,5 milhão de metros quadrados em construção na cidade de São Paulo simultaneamente. Então, a gente tinha um mercado com uma previsão de estoque futuro muito grande. Isso foi sendo entrar em 13, 14, 15, 16 e explodiu em 2017, quando a gente estava num momento econômico difícil. Agora, a gente, supostamente, até começo de 2020, a gente estava num momento econômico melhor. E a gente tinha, o mercado chegou a ter, no final de 2019, algo como 430 mil metros em construção apenas. Então, a atividade construtiva estava começando a retomar no início de 2020. A gente está hoje com 500 e pouco, 600 mil metros em construção. Ou seja, estoque futuro não é um grande problema. Se considerar que a gente tem 600 mil metros em construção e já teve 1,5 milhão, estoque futuro não é um grande problema. Taxa de vacância hoje ainda não é um grande problema. Um mercado equilibrado, onde é bom para o inquilino e é bom para o proprietário, é um mercado por volta da faixa de 10% de vacância. É um mercado onde a faca e o queijo não está na mão de uma parte exclusiva na negociação. Se o mercado está com taxa de vacância abaixo de 10%, 5%, 6%, quem tem o maior poder de barganha? O proprietário. Ele cobra supostamente o que ele quiser, porque o inquilino não tem muitas opções. Se a gente vai para o mercado com a taxa de vacância acima de 10%, já começa a ficar um mercado super ofertado, o inquilino tem mais opções, obviamente ele quer pagar menos. Um mercado na casa de 10% é um mercado equilibrado, que você tem oportunidades para o inquilino, mas o proprietário consegue ter upside de preço, é basicamente o que a gente busca. Quando eu olho essas regiões primárias, a taxa de vacância, deixa eu pegar aqui, no segundo TRI estava em 8,5%. Subiu de 6% para 8,5%. Então, as regiões primárias continuam ainda num mercado buscando equilíbrio. Já o mercado classe A como um todo estava na casa de 13,5% e a gente prevê chegando nessa casa de 16% até 17%. Então, sim, o inquilino vai ter bastante opção, mas ainda não é um negócio muito preocupante. E a gente também, assim, sendo bem sincero, Ricardo, acho que o mercado de escritórios, os proprietários, que obviamente não é o meu mercado, eu não os represento, mas eu entendo um pouco da dor e eu compartilho um pouco da opinião, é assim, a gente ainda não sabe o que de fato desse movimento de home office veio para ficar ou é passageiro. A gente imagina que boa parte desse movimento de home office é passageiro, que quando saiu vacina, saiu tudo, as empresas voltam, os escritórios reabrem. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o novo normal é mais parecido com o antigo normal do que com o novo normal que estão desenhando. É óbvio que você vai ter exemplo de tudo. Você vai ter o exemplo da empresa que vai sair da Faria Lima e vai para São Roque. Você tem o exemplo da empresa que está desligando e todo mundo home office para sempre. Mas, na média, eu imagino que o mercado vai estar mais parecido com o que a gente tinha antes. Por quê? Porque é isso, o funcionário ele gosta do olho no olho, a gente é ser humano, a gente não é online, né? A gente aqui tá junto, mas não tá junto, né? Um pouco dessa sensação que nós, como seres humanos, a gente gosta de estar perto. O happy hour é chato você pegar sua caneca de café e fazer um team, né, pela internet. Então, a gente entende que os funcionários vão ter um desejo. Acho que o modelo híbrido é uma garantia muito mais clara de você, por exemplo, usando o meu exemplo da Buildings, a gente era 0 home office. Agora a gente está voltando. Desde agosto o time já está indo. Todo mundo já passou pelo escritório, mas hoje eu estou em casa. Então, acho que as empresas, de uma forma geral, vão ver o home office como com uma naturalidade muito maior, mas eu creio que boa parte delas não abrirá mão dos seus escritórios, o que para o mercado imobiliário traz um certo alívio, né? Agora, Fernando, para a gente finalizar, eu tenho duas perguntas. A primeira delas é: como é que o mercado logístico se comportou e tem se comportado agora durante a pandemia com o crescimento do e-commerce, que a gente viu aí que explodiu venda de e-commerce, né? No Brasil, como é que ele tem se comportado e como é que a gente pode, o que a gente pode esperar do mercado para 2021?
Tá. O mercado logístico, ele passou por um movimento bem diferente do mercado de escritórios. Por quê? Porque além dele não ter sentido a pandemia, muito pelo contrário, ele melhorou nesse período. Eu costumo dizer, eu até dou o exemplo de brincadeira que eu fiz aniversário em abril. E os poucos presentes que eu ganhei, todos eles foram via e-commerce, né? Ou seja, que a gente não fez festa, não fizemos nada. Então, os presentes que eu ganhei é porque as pessoas compravam online e mandavam entregar aqui em casa. O que naturalmente deveria passar por um shopping, alguma loja de rua, alguma coisa assim. Então, esse aqui é um gráfico que eu trouxe de taxa de vacância no mercado geral de condomínios logísticos, né? A curva amarela aqui mais baixa é o Brasil todo, e o azul é o destacado de São Paulo, que é basicamente igual nessa parte aqui de baixo. Então, a taxa de vacância saiu de uma casa de 22% em 2019, está numa caixa de 17% em 2020. Então, o mercado continua absorvendo. O grande detalhe é que olha só esse gráfico das barras azuis e das barras cinzas. Barra cinza era o volume de novos empreendimentos entregues no trimestre, e barra azul era o volume de metros quadrados ocupados. Qual que era o ponto que era difícil no mercado de industrial, de logístico? Quando a gente olha o mercado logístico, as barras azuis, sempre absorveu mais, tomando mais espaço. Só que as barras cinzas eram maiores do que as barras azuis, ou seja, o mercado entregava mais do que absorvia. E de 2017 para cá, a gente teve uma mudança, ou seja, o mercado começou a absorver mais as linhas azuis, absorver mais do que entrega, que são as linhas cinzas. Então, o mercado ele tá bem forte. Ó. Quando eu olho o principal raio, que é esse raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo, essa bolinha azul onde estão pingados os pontos laranjas, que são os condomínios, eu estou falando de uma taxa de vacância de 13%. Tá? Então, o mercado de e-commerce, a gente tem aqui exemplo de diversas movimentações. Então, da Confiance alugando nesse raio de 30, o Mercado Livre alugando também aqui perto da região de São Bernardo, no raio aqui de 30 a 60, que fica basicamente Cajamar, que a gente brinca que Cajamar é a Faria Lima do mercado logístico, né? Porque o que eu digo? Cajamar, talvez ele tenha a melhor balança entre distância de São Paulo e preço. Veja que a média de preço pedido nesse raio verde é de R$17. Se você fica muito perto de São Paulo, é bom, só que você tem que pagar R$21 por metro quadrado. Então, existe um equilíbrio entre distância e preço, que talvez Cajamar tenha as melhores oportunidades de ficar bem pertinho de São Paulo, na frente de uma rodovia boa e com um preço um pouquinho mais competitivo. Não, a tua absorção líquida em Cajamar na pandemia, tá? Esses números são do segundo trimestre, foi de 170 mil metros positivos. Tá? Então, com uma taxa de vacância ainda na casa de 16%. E quem que ocupou? Esses foram os empreendimentos que alugaram, né? Basicamente aqui em Cajamar, como a gente falou. E quem que alugou? Mercado Livre, Amazon, Porto Belo, DB Schenker e Pensker. Basicamente mercado logístico, e-commerce, etc. Então, esse mercado sentiu muito pouco a pandemia, muito pelo contrário, eles estão expandindo. A Amazon, ela expandiu não só na parte logística, mas foi uma das poucas empresas que estão naqueles 30 mil metros de ocupação de escritórios que expandiu, que foi a Amazon. A Amazon está tomando até mais escritórios, aumentando o seu time. Então, o mercado de e-commerce está um pouquinho fora dessa curva. O que há de incerteza no mercado de escritórios, não há de incerteza no mercado logístico, essa tendência é bem forte, e ainda a gente está só vendo a ponta da pirâmide, né? Quando a gente olha os números do setor de e-commerce no Brasil, do mercado assim, de varejo, ainda é muito pequeno frente a outros países, então a gente tem um crescimento ainda bem forte para os próximos anos. Perfeito, perfeito. Era essa a minha última pergunta para ti. Os próximos anos serão prósperos? Eu creio que sim, espero que sim. Eu acho que ainda, como eu te falei, a gente precisa ser sensato nessa nossa análise do mercado de escritórios para entender o que de fato desse movimento de home office veio para ficar, veio de forma definitiva, o que é passageiro, como eu disse. A nossa expectativa é que o definitivo seja menor que o passageiro, que é assim que a gente tiver
vacina, um ambiente de saúde econômico controlado, que o mercado de escritórios volte com absorções líquidas positivas, volte ao que era um pouco o primeiro tri, upside de preço, etc. A gente entende que existe aí um período de turbulência, mas que o mercado deve voltar, não sei se 21, talvez 22. Já o mercado logístico 2021 continua bem forte no ponto de vista de crescimento da ocupação das empresas, etc. Então, esse é um pouco da expectativa aí para os próximos anos, mas eu espero que, se o ambiente econômico for próspero, e é uma pergunta que você precisa fazer para o Paulo Guedes, para o Bolsonaro, para quem está à frente, se o ambiente econômico for próspero, eu tenho certeza que o mercado imobiliário não fica para trás. O mercado imobiliário ele vai puxar, seja nas locações, nos desenvolvimentos, nas novas construções, a gente não vai deixar de surfar essa onda. Agora, se a economia não se recuperar, também o mercado imobiliário passa por uma instabilidade um pouquinho maior. Perfeito, perfeito, Fernando. Pessoal que precisa de dados do mercado imobiliário e quiser falar com a Buildings, como é que eles fazem? Eles podem acessar o nosso site, o www.buildings.com.br, e aí lá tem os nossos formulários, nossos telefones, os e-mails. Entre em contato com a gente também tem um canal no YouTube que a gente publica muito conteúdo, que é o youtube.com/buildings. Enfim, não deve ser tão difícil achar a gente, mas chega lá pelo site no buildings.com.br, que a gente vai estar à disposição também para ajudá-los, para atendê-los, seja para entender os produtos, seja para tirar dúvidas de mercado. A gente gosta de conversar, então fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Maravilha, Fernando. Sempre muito esclarecedor. Quero te agradecer a Buildings pela participação e dizer que a gente está à disposição também para ajudar de qualquer forma que vocês precisarem no futuro. Obrigado, Ricardo. Agradeço novamente o convite e a atenção de todo mundo que está acompanhando a gente também. Enfim, ficamos à disposição para as próximas conversas. É isso aí. Obrigado, gente. Um abraço, até mais.